Olha só, fim de semana marcado por vários casos de violência contra a mulher, infelizmente, tá? Um deles aconteceu aqui, ó, lá no município de Cariacica. Dá para acreditar que um jovem bateu tanto na esposa, mas tanto na esposa, que ela chegou a desmaiar? Olha a maldade! O filho, gente, de 4 meses, ficou no meio dessa confusão toda. Mas o que tem de valentão, né, Suzy, dentro de casa final de semana? O que tem de homem que é valente só dentro de casa, entre 4 paredes, né? E é valentão só pra cima das nossas mulheres, eu vou te contar. E ainda nesse caso, uma criança de 4 meses, né? Que ficou no meio desse vucu-vucu. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Douglas, amigos do TN também. Douglas, olha, essa é uma confusão, um relacionamento tóxico que não é de hoje que vem acontecendo. Foi a briga mais grave que eles tiveram em 2 meses e meio de aluguel naquele local. A jovem tinha 17 anos e foi socorrida pelos vizinhos, quase morta, viu? Porque parece que nem respirando direito ela estava de tanto que apanhou. Tudo isso porque o marido teria brigado com ela pelo fato dela ter saído sábado, de acordo com os vizinhos, saído sábado, voltado de madrugada e deixado o filho de 4 meses de idade aos cuidados de uma outra vizinha. A briga já tinha acontecido de madrugada, voltou a acontecer à tarde e terminou dessa maneira. E sabe o que é pior quando você fala da criança? É que parece que o pai, tentando tirar o filho dos braços da mãe, teria agarrado ele pelo pescoço. Já imaginou? Poderia ter matado o bebê, né? Estive lá e conversei com algumas pessoas. E você vai acompanhar esse drama agora com mais detalhes. Os moradores dessa rua tranquila do bairro Itacibá, em Cariacica, tiveram um final de semana agitado. Tudo por causa de uma briga de um casal que mora atrás desse portão. Os dois já tinham se desentendido no sábado, porque a jovem de 17 anos teria saído e deixado o filho de 4 meses com a vizinha e só chegado de madrugada. No domingo, a confusão voltou a acontecer e desta vez com consequências graves, que precisou até da interferência de outros moradores. Ela estava gritando, mas aí foi acabando a fala dela, né? Foi acabando a voz dela. Aí eu gritei. Os vizinhos, socorro, 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 e ela gritava socorro lá de dentro também. Aí os moradores chegou e começou a sentar o pé no portão. Abre o portão que nós vamos chamar a polícia. Abre o portão, sai para fora, deixa ela. Aí nisso ela já não falava mais. Ela desmaiou. Assim que o agressor abriu o portão, os vizinhos entraram para socorrer a mulher que estava desmaiada. Subiram também na parte alta da casa para socorrer o bebê, o filho do casal de apenas 4 meses de idade. Encontraram a criança chorando muito, tossindo e apenas de fralda. Foram os vizinhos que desceram com a criança, alimentaram e também vestiram até a chegada do conselho tutelar. Quando os conselheiros chegaram até aqui, viram que a criança ainda estava febril e o levaram imediatamente para o pronto atendimento de Alto Laje para ser medicado. A criança ainda está em observação no pronto atendimento e, segundo o conselheiro Marcos Paulo, passa bem. Ele está em observação porque, como está um surto de pneumonia, bronquiolite, né? Ele estava meio cansadinho e aí tinha um histórico também devido à violência que teve contra a genitora e possivelmente contra o bebê. Então ele foi levado de imediato para uma avaliação médica para saber como é que estava a sua parte física, e está em observação, estão fazendo exames e está em observação ainda. O conselho está avaliando a situação, inclusive a conduta da mãe, que deixou um bebê tão pequeno sob os cuidados de vizinhos. Quem nos acionou foi o CEODES, Polícia Militar, que nos acionou, nós chegamos ao local. No BU está dizendo também da tentativa do bebê ter sido enforcado, né? E mesmo se tem essas vias de fato do casal, puxar um bebezinho recém-nascido pela cabeça, isso não é a melhor forma. Poderia ter gerado até uma fratura no pescoço se essa criança ter vindo a óbito ali de imediato, né? O pai da criança ainda não foi localizado. Ele trabalha em um supermercado da Grande Vitória. A mãe continua internada no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O casal morava nesta residência há cerca de 2 meses. Ela, de 17 anos, seria de Minas Gerais e, segundo apurou o conselho, não teria parentes por aqui. Diante deste quadro,
O bebê, assim que receber alta, será levado para um abrigo. A gente vai continuar durante o dia fazendo as buscas ativas por familiares, mas possivelmente essa criança ela vai ser acolhida aí por acolhimento institucional. Douglas, nós acabamos de atualizar agora com o Conselho Tutelar. A criança, o menino de 4 meses de idade, já teve alta do hospital e foi levado para um abrigo da prefeitura, porque aqui não há ninguém que tenha parentesco direto com essa jovem para poder ficar com a criança. Enquanto com relação à saúde dela, ainda não temos informação, mas sabemos que ela continua internada. Com relação ao pai, continua ainda sem ser localizado. Douglas? Bicho, que absurdo, né? Ainda mais quando se tem criança no meio. Uma coisa é a bronca do pai com a mãe, né? Que não deve acontecer agressão, violência física, nem verbal, nem psicológica, mas ainda mais quando, né, Suzy, acaba envolvendo os filhos. Vê se pode, bebezinho tem nada a ver com isso, poderia ter acontecido algo de pior. Graças a Deus que a Suzy traz uma boa notícia pra gente, desse bebezinho já ter recebido alta e agora vai ficar sob a responsabilidade do município, porque não tem ninguém aqui da família que parece que pode dar um apoio para essa família. Vamos continuar acompanhando no Brasil Urgente às 17h30. Nós vamos trazer mais informações desse caso também, junto com a nossa Suzy e os nossos repórteres. Obrigado, delegada. O fim de semana foi marcado por vários casos de violência contra a mulher, infelizmente. Em Cariacica, um jovem bateu tanto na esposa que ela chegou, gente, a desmaiar. O filho de 4 meses ficou no meio dessa confusão. Vamos ver na reportagem. Os moradores dessa rua tranquila do bairro Itacibá, em Cariacica, tiveram um final de semana agitado. Tudo por causa de uma briga de um casal que mora atrás desse portão. Os dois já tinham se desentendido no sábado, porque a jovem de 17 anos teria saído e deixado o filho de 4 meses com a vizinha e só chegado de madrugada. No domingo, a confusão voltou a acontecer e desta vez com consequências graves, que precisou até da interferência de outros moradores. Ela estava gritando, mas aí foi acabando a fala dela, né? Foi acabando a voz dela. Aí eu gritei para os vizinhos, socorro, socorro, socorro. E ela gritava socorro lá de dentro também. Aí os moradores chegou e começou a sentar o pé no portão. Abre o portão que nós vamos chamar a polícia. Abre o portão, sai para fora, deixa ela. Aí nisso ela já não falava mais. Ela desmaiou. Assim que o agressor abriu o portão, os vizinhos entraram para socorrer a mulher que estava desmaiada. Subiram também na parte alta da casa para socorrer o bebê, o filho do casal de apenas 4 meses de idade. Encontraram a criança chorando muito, tossindo e apenas de fralda. Foram os vizinhos que desceram com a criança, alimentaram e também vestiram até a chegada do Conselho Tutelar. Quando os conselheiros chegaram até aqui, viram que a criança ainda estava febril e o levaram imediatamente para o pronto atendimento de Alto Laje para ser medicado. A criança ainda está em observação no pronto atendimento e, segundo o conselheiro Marcos Paulo, passa bem. Ele está em observação porque, como está um surto de pneumonia, bronquiolite, né? Ele estava meio cansadinho e aí tinha um histórico também devido à violência que teve contra a genitora e possivelmente contra o bebê. Então ele foi levado de imediato para uma avaliação médica para saber como é que estava a sua parte física e está em observação. Estão fazendo exames e está em observação ainda. O conselho está avaliando a situação, inclusive a conduta da mãe, que deixou um bebê tão pequeno sob os cuidados de vizinhos. Quem nos acionou foi o CEODES, Polícia Militar, que nos acionou, nós chegamos ao local. No BU está dizendo também da tentativa do bebê ter sido enforcado, né? E mesmo se tem essas vias de fato do casal, puxar um bebezinho recém-nascido pela cabeça, isso não é a melhor forma. Poderia ter gerado até uma fratura no pescoço e essa criança ter vindo a óbito ali de imediato, né? O pai da criança ainda não foi localizado. Ele trabalha em um supermercado da Grande Vitória. A mãe continua internada no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O casal morava nesta residência há cerca de 2 meses. Ela, de 17 anos, seria de Minas Gerais e, segundo apurou o conselho, não teria parentes por aqui. Diante deste quadro,
O bebê, assim que receber alta, será levado para um abrigo. A gente vai continuar durante o dia fazendo as buscas ativas por familiares, mas possivelmente essa criança ela vai ser acolhida, ir para o acolhimento institucional.